Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. A nossa leitura se dará do versículo 1 até o 8. Faremos a leitura, em seguida estaremos orando. Amém? Todos encontraram? Vamos ler? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Ó Deus bendito, somos gratos a Ti. Ó Senhor, louvamos o Teu santo nome por Tua palavra, pelo que já ouvimos, pelo que cantamos e pelo que oramos, e por este texto rico que o Senhor fala conosco, ó Pai, a Tua palavra, não palavra de homens, mas a palavra do santo e eterno Deus, que nos ensina, nos exorta, nos anima para essa jornada, Senhor, de como peregrinos e forasteiros neste mundo caído. Louvo o Teu nome por cada irmão, cada irmã, cada criança que aqui está. Que a Tua palavra, Senhor, brade em nossos corações e em nossas mentes nessa manhã, porque somos, de fato, Senhor, necessitados da Tua palavra. Reconhecemos, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, os nossos corações, que por vezes se distrai, Senhor, por esta vida, por tantas outras coisas, e tende a querer se dispersar. Mas é o Teu Santo Espírito que, pelo meio de graça da Tua palavra, nos alimenta, Senhor, nos sustentando. Ó Pai querido, que o texto bíblico, o Senhor, como um dedo apontado, aponte, Senhor, para os símbolos deste sacramento que é a ceia do Senhor nesta manhã, para que por ela também sejamos nutridos, ó Pai querido, como o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus, vertido na cruz do Calvário, como por pecadores como nós. Amém, meus irmãos? Tem um tema para nós nesse texto, essa manhã, que é a devoção piedosa e a falsa piedade. Chegamos então no capítulo 12 de João, chegamos mais da metade, um pouquinho, não é? E João 12 é um capítulo extremamente transitório, um capítulo de transição, porque até aqui nós vimos sinais, confrontos e ensinamentos públicos. Até o capítulo 11 foi o que marcou este evangelho. Agora a história ela desacelera e se aproxima à cruz, como nós já aprendemos essa manhã. A hora a qual o Senhor sempre declarou está se aproximando. Este capítulo não nos apresenta um novo milagre, como nós vimos no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Nenhum grande sermão de Jesus, ele nos mostra pessoas reagindo a Jesus. De fato, pessoas reagem ao Evangelho. Pessoas reagem a Cristo. Uns honram, outros o seguem sem entender, outros rejeitam, e é nessa reação que o coração de cada um aparece. De fato, não há neutralidade, o que há é reações. Ou uns honram a Cristo, outros até seguem, ou seguem sem entender, enquanto em grande medida nós temos rejeições. Mas é através dessas reações que os corações são expostos. Porque o Evangelho expõe de fato os nossos corações. Cristo expõe nossos corações. Ao mesmo tempo, João nos lembra que nem todos creem, e mesmo diante de tudo o que viram, muitos permanecem duros. Pregamos de domingo a domingo
muitos creem, mas muitos de fato permanecem com seus corações endurecidos. E essa é a realidade também presente nos evangelhos. O capítulo termina com um chamado urgente à fé, um chamado a crer, a arrepender-se, a crer. Aqui, o Senhor Jesus, exatamente onde nós lemos, ele é honrado por improváveis. Quem lembra, a última vez que nós pregamos o capítulo de número 11, e ele se encerra com uma trama para prendê-lo. Enquanto muitos buscam a sua prisão, a devoção de Maria entraria para a história como um símbolo de gratidão, amor, à dignidade de Cristo e a sua obra. Nós acabamos de ler uma reunião onde Cristo é honrado por improváveis, enquanto a reunião na Assembleia do Sinédrio há uma trama para que Cristo seja preso, para que Cristo seja capturado, sentenciado à morte. 4 divisões nesse texto para nós, e o versículo 1 e 2, uma ceia oferecida em honra a Jesus. Primeiro e segundo versículo. Segunda divisão, versículo 3 e o 4, Jesus é ungido por Maria. Versículos 5 e o 6, a falsa piedade de Judas. Versículos 7 e 8, Cristo interpreta a verdadeira devoção. Vamos para o versículo 1 e 2 então, e aqui marca a primeira divisão, uma ceia é oferecida em honra a Jesus. Lembre-se disso. Enquanto no Sinédrio muitos buscam prendê-lo, Jesus é honrado em um jantar. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Aí é nítido, você identifica isso. Versículo 1 e 2, João começa marcando o tempo. 6 dias antes da Páscoa, e o que isso significa? Estamos nos últimos dias, meus irmãos, do ministério terreno de Cristo. Esses marcadores presentes nos evangelhos, quanto mais aqui no evangelho de João, tempo, lugar, personagem, eles não são detalhes literários soltos, aleatórios, como nós temos aqui, 6 dias antes da Páscoa. João utiliza para deixar claro que o que está sendo narrado não é uma mera fábula religiosa, mas um fato histórico. Jesus, ele tem um tempo, ele tem um lugar, ele tem um espaço geográfico onde ele atua. Nós não seguimos um mito, ou um mero mito, ou uma mera fábula, mas o Cristo real. O Cristo real localizado no tempo e espaço. Muitos de fato se apegam a fábulas, a mitos religiosos. Não é o caso da igreja, não é o seu caso, que depositou fé verdadeira e confiança legítima em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, isso não significa que nós estamos à busca de um mero Jesus histórico. Não é esse o fato. Pelo contrário, o Verbo eterno entrou no tempo. O Verbo eterno encarnou, e esse impacto não pode se passar desapercebido. Por mais que todas essas coisas, como tempo, espaço, geografia, são marcadores, meus irmãos, de que algo é fato, é histórico, não é um mero mito. Nós não estamos aqui para observar um mero Jesus histórico, mas entender quem é Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. À mesa está um homem que antes estivera morto. Quem é este? Lázaro, né? Lázaro ressuscitado está em comunhão com Cristo. A presença dele ali é um testemunho do poder do Filho de Deus. Esse é o cenário apresentado no primeiro e no segundo versículo. Olha só, enquanto as autoridades tramam a prisão de Jesus, os inimigos não o entregam, eles honram. Mais uma vez repito, enquanto ele é traído e desonrado por aqueles que deveriam reconhecê-lo, Jesus é honrado em um jantar. Em vez de conspiração, a comunhão. Em vez de hostilidade, há um jantar. O texto reconhece mais uma vez uma das irmãs, Marta está presente aqui. Lembra de Marta? E aparece exatamente como a Escritura já nos mostrou antes. Como a Escritura já nos mostrou essa mulher antes? Servindo, não é?
é uma exímia serva de Cristo, ela não faz algo extraordinário, mas faz o que corresponde ao perfil dela, pois ela tem este perfil. Sua devoção se expressa na fidelidade silenciosa do serviço, porque de fato o que ela está fazendo aqui para muitos é algo não notado, silencioso, mas é o que ela faz, é o seu serviço, e Cristo está sendo honrado com o serviço dessa irmã. Cada personagem responde a Cristo de maneira distinta, mas todos estão reunidos em torno dele. E é nesse cenário histórico, concreto, carregado e ordinário, que o gesto extraordinário, veja bem, agora nós saímos do ordinário para o extraordinário, que o gesto extraordinário de Maria ganha seu verdadeiro peso. A exemplo do que nós temos aqui nessa comunhão, a igreja, meus irmãos, ela organiza um espaço que honra a Cristo. A modelo desse jantar, a igreja organiza um espaço que honra a Cristo. Lázaro, ele está presente, mas quem é o centro? Cristo é o centro. E essa é a nossa missão. Nós, presente nessa reunião aqui, nessa manhã, somos diversos Lázaros, porque de fato nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é isso? E Cristo não nos ressuscitou pelo seu poder? Nós não temos os nossos testemunhos, cada um de nós temos um passado a qual Cristo nos transformou e nós sempre estamos compartilhando dele, de fato. Mas o que a igreja, ela organiza um espaço e um tempo que não somos nós que estamos no centro. A igreja, ela não está organizada em torno a nós, mas de Cristo. Cristo é honrado, Cristo é reverenciado, não é? Poderia ser o Lázaro ali, visto que ele é um personagem que estava morto e agora está vivo. Poderia ter todo um capítulo, Lázaro contando o que viu, mataria as nossas curiosidades. Pensou, meus irmãos, um capítulo inteiro, Lázaro descrevendo essa condição para nós? Quantos livros nos surgiriam disso, né? Deve até ter e nem tem este capítulo. Deve até existir alguma coisa nesse sentido e nem este capítulo na Bíblia existe. Porque de fato quem é o centro? O centro é Cristo. Como ele de fato é o centro da nossa reunião, do nosso ajuntamento, não sou eu, não é o pastor Gutenberg, não somos nós o centro. Pelo contrário, a igreja organiza um espaço que honra a Cristo, a modelo desse jantar, numa ceia oferecida em honra a Cristo. Enquanto muitos estão desonrando, como é o caso do Sinédrio, o que faz aqueles amigos? Enquanto o mundo desonra, o que faz a igreja? A questão é, meus irmãos, se nós gastamos mais tempo falando da desonra que o mundo faz a Cristo, ou nós organizamos e nos organizamos para honrar a Cristo. Ou se de fato nós confundimos as situações, camuflando o nosso tempo, somente falando daqueles que desonram a Cristo. Eles poderiam fazer uma reunião simplesmente discutindo aqueles que não estão honrando a Cristo. Mas há de fato uma reunião aqui, há uma comunhão, há um jantar onde Cristo está sendo honrado. E aqui um aspecto devocional para nós. A igreja organiza um espaço onde Cristo é honrado o tempo todo. As nossas reuniões são organizadas para Cristo ser evidenciado o tempo inteiro. Amém? E do ordinário, nós damos um salto, o texto dá um salto para o extraordinário. Veja o versículo 3. Então Maria, a outra irmã de Lázaro, vocês conhecem bem essa família, já nos foi apresentado no capítulo 11. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Perceba então que o cenário ele continua em honra a Cristo, mas há uma ação extraordinária. Jesus é ungido por Maria, o texto diz isso. E o texto diz que Maria usou um nardo puro. O que é isso? É um perfume que não era comum, meus irmãos. O nardo vinha de regiões distantes, provavelmente da Índia, e chegava à Palestina por longas rotas comerciais, não era uma especiaria comum.
Era raro, difícil de obter e não podia ser produzido localmente. Aqui eu convido nós a analisarmos palavras por palavras, parte por parte do que Maria está fazendo. Além disso, João faz questão de dizer era um nardo puro, ou seja, este perfume que esta mulher usa não era diluído, não era misturado, portanto não foi economizado em momento algum. O texto ele continua: Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Nós vamos ver na continuidade do texto que o Judas ajuda a gente a entender o valor dessa especiaria aqui. Judas calcula o valor, 300 denários. Um denário era a média de um salário diário de um trabalhador comum. 300 denários correspondia a quase um ano inteiro de sustento. Olha só o valor desse perfume. Quase um ano inteiro de um trabalhador comum está aqui. Estamos falando, irmãos, de algo que poderia garantir segurança financeira, pelo menos por um período. Poderia servir como reserva em tempos difíceis. Tinha coragem de fazer isso aí, meu irmão? Tá difícil de dar uma oferta, né? Imagina usar um frasquinho desse todinho, que é o preço do ano inteiro de salário. Mas Maria entregaria, derramou ali, meus irmãos, o que levaria um ano inteiro para se ganhar, uma diária de um trabalhador comum. Um gesto que durou por pouquinhos minutos. Poucos minutos. Lendo o texto, você consegue formar uma imagem desse cenário? Ainda que distante em tempos para nós. O texto vai dizer: ungiu os pés de Jesus. Nos sinóticos, nós vamos ver Mateus dizer, Marcos também relata, dizer uma unção que reflete o corpo inteiro, partindo da cabeça. Cada um, meus irmãos, eles vão apontar tematicamente para aquilo que importa, teologicamente eles querem enfatizar. Provavelmente ela fez o corpo todo, de fato. O texto bíblico ele diz isso. Mas João ele quer ser específico aqui. Ele vai ser específico. Ele está detalhando um pouco mais do que os outros evangelistas detalharam. E ele vai dizer: ungiu os pés de Jesus. E na Escritura o que significa ungir? Aplicar óleo ou perfume sobre alguém como um ato intencional e simbólico. E o termo está ligado pelo menos a 3 movimentos básicos. 3 movimentos básicos sobre o que significa ungir dentro da Escritura. Primeiro é aquela mais comum, eu creio que você sabe: consagrar, separação. Aquilo que é ungido é destacado do que é comum, não é? Nós não temos sobre nós o Espírito Santo derramado, ele não habita sobre nós, nós não somos santificados e santos, nós não somos separados do mundo. Outro ponto é honra. O gesto reconhece valor e dignidade e superioridade. Nós estamos analisando o que essa mulher está fazendo aqui. Nós descrevemos antes um cenário ordinário comum, Cristo está sendo honrado nesse cenário, e do ordinário nós temos uma ação extraordinária. E o último, destino específico. Quem é ungido é associado a uma missão, a uma função ou momento decisivo. Pensa então nisso. Por isso é um gesto que atribui significado à pessoa ungida. Aqueles que está sendo ungido, está sendo atribuído a ele um significado, a qual para a pessoa que está ungindo ele, ela representa. Ou seja, é reconhecimento. É reconhecimento. Ele é alguém separado, honrado e destinado por Deus. Se a igreja ela prepara um ambiente onde Cristo é honrado, e ainda que o mundo não honre, nós o reconhecemos como tal. Nós o honramos como tal. Nós reverenciamos a sua dignidade. Essa é a igreja. Não basta apontar os que não fazem. Nós precisamos fazer. O texto continua e diz: enxugou com os seus cabelos. Aquela mulher solta as suas tranças, enxuga os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. Ao enxugar os pés de Jesus com os cabelos,
Maria usa o que representava a sua própria honra, aquilo que é símbolo da honra dela, para honrar aquele que ela reconhece como intimamente mais digno do que ela mesma. O símbolo da própria honra dela em serviço daquele que é mais honrado do que ela mesma. Ela abandona o protocolo comum social, uma mulher soltar os seus cabelos perante um cenário onde tem homens. Usa aquilo que simboliza a própria honra dela, para honrar alguém maior do que ela. Enquanto homens em praças públicas oram ou se mostram para serem vistos e exaltados por outros homens, cegos guiando os cegos, essa mulher coloca a sua honra a serviço da honra de Cristo. Ela está exposta a ser criticada, a ser atacada, em ato de reconhecimento que quem está diante dela é totalmente digno. É totalmente digno de ser honrado. E o texto diz, ao fazer este ato de derramar o perfume, lavar os pés do Senhor, encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Aquele cheiro encheu toda a casa, perfumou todo o ambiente. O nardo puro era um perfume extremamente forte, meus irmãos. Extremamente forte. Uma pequena quantidade já impregnava todo o ambiente. Quando derramado em abundância, como Maria fez, era inevitável que toda a casa ficasse tomada pelo seu aroma. Conseguiu ambientar um pouco, através de nós analisarmos esses atos, o ato de Maria? Então nós concluímos aqui a devoção de Maria. Nós temos uma mulher que usa este devocional nesse dia para com o seu Senhor em um ambiente ordinário, em um ato extraordinário. E Maria, o que ela faz é exceder a hospitalidade comum. O que seria a hospitalidade comum? Lavar os pés, ter os pés lavados por um servo. Seria ter a bacia, a água e a toalha. Mas o que essa mulher vai? Ela vai do ordinário para o extraordinário, excede aquilo que era o comum. Sua devoção extravagante, ela não é um excesso sem sentido, mas um ato de reconhecimento de quem Cristo é e a dignidade que Ele possui. Diante de Cristo, não é um ato sem sentido e tolo, mas é uma adoração e uma devoção extravagante por reconhecer quem Cristo é. Em Filipenses 3,8, Paulo diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas, a quais considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Aquilo que eu considero de valor, quando colocada diante de Cristo, quem de fato tem o valor? Assim como Paulo, que considerou todas as coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Maria responde à glória de Jesus com uma devoção que ultrapassa o ordinário, ultrapassa o ambiente comum. João 12 não nos ensina uma busca de expressões extravagantes do culto. Alguns olham para esse texto e pensam o seguinte: é a liberdade para adorar. Abaixa as luzes aqui, deixa o ambiente mais escuro e seremos extravagantes na adoração. Uns rolam no chão, outros pulam, outros choram e fazem bizarrices no culto, porque a modelo de Maria é isso que nós temos que fazer, uma adoração extravagante. Será que este é o ensino que é presente nesse texto, meus irmãos? Mas o que esse texto está de fato fazendo? Ele nos chama a um discernimento profundo da glória de Cristo. É pensarmos em quem está naquele ambiente digno de tal honra, do qual nasce uma devoção sincera, ordenada, proporcional à dignidade do Senhor. O que ela faz ela tem proporções em ato de reconhecer quem é Jesus e a sua dignidade. Logo, o gesto de Maria não é um espetáculo litúrgico, não é? Como nós encontramos em diversos lugares que usam textos como esse para validar espetáculos litúrgicos. Mas isso aqui é discipulado verdadeiro. É a essência do verdadeiro discípulo. Por quê? Porque ele é um ato público. Tem pessoas testemunhando ali. É um ato público.
E a vida e o caminho do discípulo é testemunhada publicamente. É um ato que tem custo. E é um ato sacrificial porque nasce do reconhecimento da dignidade de Cristo. Ao invés de tomarmos o exemplo de Maria para apontar para uma adoração ou um movimento litúrgico extravagante, é nós reconhecermos a essência do que está presente aqui, que é o custo do discipulado. E quando falamos do custo do discipulado, algumas pessoas dizem: pastor, a salvação é pela graça mediante a fé. Sim, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Quem está dizendo o contrário? Cristo pagou na cruz por meu e seus pecados. Mas olha só o que diz Lucas 14, 26 e 27, e durma com ele. Se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, mãe e mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser o meu discípulo. A salvação é pela graça mediante a fé, porém seguir a Cristo tem um custo. É o custo do discipulado. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não tem meio termo, não pode ser. Em hipótese nenhuma. Ou seja, o ato de Maria não pode ser repetido. Não é um ato que pode ser repetido. Ele é único. O que ocorreu ali não ocorrerá mais. Ele é único. Pertence àquela hora e entrou para a história da redenção. Mas, sempre tem mas, a essência do gesto permanece como chamado para nós. Para nós. O caminho do discípulo é tomar a cruz, seguir a Cristo e viver uma devoção marcada por rendição real e entrega de vida. Nós perfumamos ambientes com uma devoção real. Não somente pensando naquilo que é ordinário, mas diante de Cristo. Quantas expressões de obediência perfumam e exalam o odor do próprio Cristo neste mundo empobrecido pela queda. Quando olhamos para este ato, ele nos leva a entender a essência do que está aqui. De ser impactado pelo conhecimento real da dignidade de Cristo, quem é Cristo e como isso transforma a minha vida. Eu tenho um Senhor, e submeta a Ele todo o meu ser. Isso é um reconhecimento em ato público, independentemente do que dizem ao meu respeito. Isso é sacrificial, porque há uma entrega daquilo que eu considero honra a mim, em detrimento a reconhecer a honra do meu Senhor. Isso custa, porque de fato eu renuncio e sigo o meu Senhor às suas pisadas. Aqui nós temos essa verdadeira piedade, demonstrada nessa devoção verdadeira, nesse ambiente a qual foi preparado, em um dia específico, em um lugar específico, para Cristo ser honrado. E o texto segue. Versículo 4. Olha quem está lá. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Esse negócio de querer usar o que é do outro para a justiça social, mas não com o que é seu, mas com o que é do outro, é coisa antiga, hein? Não é de hoje, não. O recurso não é dele, né? Isso é coisa antiga, hein, gente? Folgadinho. Aqui nós temos a falsa piedade de Judas. Pô, esse tópico está bem claro, identificar a falsa piedade aqui, né? Até se eu não explicasse, você entenderia. O texto é claríssimo. É claríssimo porque João entrega tudo. João está sem paciência aqui esse dia de ficar só falando é Judas. Judas, ele é o Iscariotes. Quem ele é? Que vai trair. Não vai só trair, é ladrão. Nesse dia que ele estava
E quando vem na memória, fala assim, rapaz, tem que escrever dele, então receba. E a gente fica cheio de dedo, né, irmãos, com as coisas, né? Pessoa pisoteando no evangelho, a gente, não tem nada não tem problema não, pode pisar. João faz questão não apenas de normear quem fala, Judas fala, mas também de qualificá-lo. Ele está qualificando. Ele diz que era Judas, um discípulo, ok, normal, né? Faz parte do colégio de discípulo. Ele não é qualquer discípulo, porque é aquele que estava para atraí-lo, trair Jesus, estava para trair o Cristo. Ele dá peso narrativo ao que está por vir na história, porque a sequência é o que vai acontecer. Judas vai sair ali e vender o Senhor. Esse discípulo vai trair Cristo. Ele dá um peso narrativo. E João não nos deixa esquecer quem ele realmente é. Judas é lembrado, seu feito maligno o acompanha. O Judas ele é recordado aqui. E o que acompanha Judas quando ele é relembrado? O seu ato maligno. O seu feito maligno acompanha a sua história. O que ele fez? Ele vai trair a Cristo. Está acompanhando. Judas é lembrado como? Discípulo? Ok. Mas que discípulo? Aquele que traiu. Assim o gesto de Maria entrou para a história, só que de uma outra forma. A história dela jamais seria esquecida. Porém, a atitude de Judas também nunca foi apagada. Maria entra para a história como aquela que derramou o perfume e a sua devoção verdadeira, enquanto Judas entra para a história como alguém que traiu. Judas disse assim: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Nós olhando derrama daquela. Que irado, né? Porque ele é um homem santo, justo. Assim, rapaz, isso para os pobres. Eu ia imitar uma voz aqui, mas não pode. É culto. Vigia, irmão. Judas fala, e a sua fala assume a forma de censura. Ele censura Maria de exagero, de extravagância e de desperdício. Perceba, ele está interpretando o que Maria fez. Ele tem uma cosmovisão e ele está interpretando o que aquela mulher faz. O ato de Maria é censurado na fala dele aqui. Está desperdiçando, não é nem dele. Não é dele. É caríssimo, mas não é dele. Não sabemos se é herança. O que fica subentendido aqui é que a família de Lázaro era uma família de posses. Tá? Uma família de posses. Então nós não sabemos se... Não sabemos. O que sabemos é que ela tinha, e não era dele. Nos evangelhos sinóticos, somos informados de que os discípulos também fizeram essa crítica. Se você for ler em Mateus, você vai ver isso. A fala parte de Judas, mas contaminou o grupo. João aqui, ele está dizendo especificamente de onde partiu a fala. Mas alguns dos discípulos ali também abraçou a fala de Judas e censurou também. Que perigo, né, irmãos? Quando somos contaminados pela falsa piedade. Uma falsa piedade, quando articulada com aparência de justiça, raramente fica isolada, ela influencia os outros. Porque ela tem aparência de coisa certa. Não parece coisa certa? Um negócio caro daquele ali, sendo derramado, que poderia ser vendido e ajudar um monte de gente necessitada, é óbvio, parece o certo a se fazer. Então logo ela contamina, ela vai se espalhar um monte de pessoas. Não é? Ela vai chegar. Por que vocês estão gastando com panfleto? Tem que dar sopa na praça, pô. Por que vocês investem em materiais evangelísticos? Em livro? Que livrinho? O povo não precisa ler, o pessoal precisa comer. Estamos sempre nesse jogo de contraponto. É justamente por meio dessa crítica que descobrimos o valor do perfume. Judas calculou 300 denários. Como já disse, meus irmãos, o denário era um salário de um dia de um trabalhador comum. Comum. Se fosse o meu não daria tanto, mas o seu, com certeza, seria um ano bombástico. Não é? Olha essa risadinha do cisne. Já achamos quem, né? Ou seja, estamos falando de quase um ano inteiro de trabalho, e de fato, meus irmãos, calculando aqui, não era pouco dinheiro.
Era bastante. Aí nós temos a piedade presente aqui. Ele não se deu aos pobres. A aparência de piedade, né? É colocada aqui. Jogou a carta da justiça social aqui. Colocou na mesa. Judas apresenta a sua crítica como preocupação social, ecoando uma exigência legítima de Deus quanto aos pobres, porque de fato, se nós olharmos a antiga aliança, nós vamos ver quantas censuras o Senhor Deus faz ao povo de Israel por abandonar os pobres. As Escrituras diz para amarmos o próximo. É mandamento. Termos cuidado ao necessitado. Com isso, ele eleva a acusação, reduzindo o gesto de Maria a um simples desperdício. Perceba, meus irmãos, que a cosmodivisão de Judas está fazendo naquele mesmo ambiente de um cenário que foi totalmente preparado para Cristo ser honrado. Mas há um infiltrado ali, há um traidor. A devoção que honra a dignidade de Cristo é reinterpretada como erro de prioridade. A devoção que honra a dignidade de Cristo é reinterpretada por aquele homem, na fala dele, como um mero desperdício. Algo que poderia ser feito e deslocado de outra maneira. Revelando uma piedade que soa correta, mas não nasce de um coração que realmente conhece o valor de Cristo. Por que não? Judas tenta reinterpretar aqui, meus irmãos, o gesto de Maria, mas não porque fosse um discípulo legítimo, mas porque o texto diz que ele era o quê? Ladrão. Ladrão. Então ele usa algo que aparentemente é piedoso e legítimo, alicerçado em cima de uma cosmovisão pecaminosa, porca, maligna, fraudulenta. E João deixa claro que ele era quem? O tesoureiro apostólico. E ele se aproveitava da bolsa para atender às suas próprias intenções malignas. Qual a ideia dele então? Vai ser vendido. Aonde aquele dinheiro vai parar? Na bolsa. Da bolsa para onde? Para o Judas. Acertou, miserável. E aqui está justamente a lição, o perigo da infiltração da falsa piedade. Nós nos apropriarmos daquilo que é legítimo, correto, mas para fins malignos. Assim o evangelho é distorcido a servir a ambição pessoal de Judas. Não basta ir à igreja. Eu preciso ir à igreja porque lá tem moça. Tem moças bonitas. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir arrumar um casamento, Por quê? Porque a essa coisa de nós usarmos o que é santo e legítimo em detrimento da nossa ambição, a nossa malignidade, ao nosso pecado. E Paulo adverte contra esse mesmo espírito quando ele diz em 1 Timóteo 6,5: homens corruptos de entendimento, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Judas é exemplo histórico disso entre os discípulos. Ele anda com Cristo, fala como discípulo, mas usa a fé para benefício próprio, para o benefício dele mesmo. E a advertência permanece para a igreja, onde a piedade é usada como meio de ganho. Ali não há discipulado legítimo. Nós tivemos um exemplo em essência do que é o curso do discipulado aqui. Ali o discipulado não é legítimo, mas traição disfarçada de devoção. A falsa piedade é a traição disfarçada de devoção. Sempre, meus irmãos, que a piedade, ela é direcionada de tal forma, que usa até um slogan justo, mas ela está a serviço da minha própria ambição, é traição ao evangelho. Não tem meio termo. Não importa se o prédio é bonito, se o templo é bonito, se as pessoas têm dinheiro, têm recurso. Se o slogan é correto, mas está a serviço da ambição maligna, aquilo é traição ao evangelho, é traição a Cristo. Ele abraçou Judas. Judas antecipa aquilo que Paulo denunciaria. A piedade usada como instrumento de lucro é sinal de um falso discípulo, é sinal de falso discipulado. Não precisa ter meio termos, não precisa ter dedinhos com pessoas assim.
Aqui nós não estamos tratando de pessoas que têm um conhecimento um pouco só de conhecimento do Evangelho, pessoas que carecem de mais conhecimento. Nós não estamos nos tratando disso. Nós estamos falando de pessoas que são qualificadas pelo Evangelho, como João fez. Tem nome legítimo, Judas discípulo. Mas o que qualifica Judas discípulo? Traidor, ladrão e aquele que tira da bolsa aonde se juntava o dinheiro apostólico. Ele é qualificado assim. Ah, meus irmãos, se aquilo que indico fazer, ou eu mesmo faço, mas eu não busco a glória de Cristo, mas atende à minha ambição maligna, é falsa piedade. Eu faço, indico fazer, eu uso um rótulo piedoso, mas a serviço da minha malignidade, é falsa piedade. Todas as vezes vai ser falsa piedade. Eu até condiciono de forma justa, aparentemente. Eu até condiciono de forma piedosa, aparentemente. Mas quando a intenção é revelada, mas nós nem sempre temos um João que vai falar: fulano de tal, discípulo, traidor, ladrão que pega o dinheiro da bolsa. Nem sempre. Então, quantas falsas piedades estão passando como piedade legítima em nosso meio? Quantos dando conselhos que têm aparência de justiça, mas direcionam para a sua ambição maligna? Se nós lemos nos outros evangelhos, nós vamos dizer, o texto dizer, os discípulos censuraram Maria, significando que aquela fala de Judas contaminou. Ainda que nós não tenhamos um João presente aqui para nos dizer isso, nós temos a palavra da verdade. E ela, meus irmãos, é o fundamento para que a igreja caminhe e diga: isso é até bonito de se dizer, mas não provém de um coração legítimo, pois aonde você está querendo chegar, atende puramente o seu pecado. Ele recheia o teu coração maligno. Esse bolo que você está construindo, na verdade, esse castelo que você está fazendo, é para que a sua ambição esteja confortável. O versículo 7 e 8, nós temos o Cristo interpretando a ação da Maria. Nós tivemos a ação da Maria, o Judas interpreta a ação da Maria, agora Cristo vai interpretar. Amém? E nós ficamos com a interpretação dele. Versículo 7 e 8, Jesus entretanto disse: deixa, não incomode ela não, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tem. Judas atacou duramente o ato de Maria, mas não porque ele era piedoso, mas porque ele era um ladrão. Ele interpreta o gesto de desperdício extravagante, como um desperdício extravagante, mas o Senhor intervém e reinterpreta o ato. E como ele começa? Deixa. Ou seja, não macule esse gesto com o seu pecado. Deixa. Não macule esse gesto com o seu pecado. Não toque nesse ato. Não contamine com falsa piedade aquilo que nasceu de discernimento verdadeiro. Quando Jesus diz que para Maria guardar, deixe que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, ele não está falando de quantidade restante do perfume, até porque ela derramou tudo, meus irmãos. Os evangelhos de Mateus e Marcos deixam isso claro, que guarde aqui é em relação ao ato, ao feito, ao gesto, que providencialmente reservado para a hora a qual o Senhor sempre mencionou. Não é um pouco de perfume que sobrou e está dizendo, guarde, deixa que ela guarde isso para usar depois. Aparentemente parece ser isso, mas não é. Quando nós lermos o texto, principalmente comparado com Mateus e Marcos, é nítido, ela derramou tudo. Não tem sobra no frasco. Não tem sobra. Mas aquele ato que está sendo atacado, interpretado por Judas,
como um desperdício, ele é reinterpretado por Cristo e diz: não toque nisso aí. Não toque. Maria levou a sério o que Jesus vinha anunciando sobre a sua morte. O Senhor vem falando de sua morte, e quem levou a sério isso? Maria levou. Ela não compreendeu todos os detalhes, mas percebeu que algo definitivo estava prestes a acontecer. Lembra quando Caifás falou de um que morreria pela nação e no final das contas ele estava profetizando? Deus providenciou que isso fosse assim? É a mesma coisa aqui. O que ela está fazendo, meus irmãos? Está fazendo sobre a luz da cruz. Do Cristo digno que veio para morrer por pecadores. Ela não compreendeu todos os detalhes, mas percebeu que algo definitivo estava prestes a acontecer com seu Senhor. Ele vem falando de sua hora. O cerco se intensifica. Aquele pode ser o último jantar. E por isso não tratou aquele momento como comum. Meus irmãos, nós vivemos a transposição de eras. O reino de Cristo deu seu início. Nós não podemos entender o nosso tempo como um mero tempo comum. O que foi nos dado, ide pelo mundo e pregai o Evangelho. O reino de Cristo foi inaugurado. Ela respondeu com uma devoção adequada à dignidade de Cristo e ao tempo que ele se encontrava. Quando nós olhamos o versículo 8 aqui, Jesus afirma que o cuidado com os pobres sempre estaria diante deles. E de fato deve ser exercido. Pobres sempre vão estar aí. E é bíblico amar o próximo. Deve fazer. Porém, ele deixa claro que aquele momento era único. A presença visível do Cristo caminha para a cruz. Não se repetiria. E Maria discerniu essa singularidade. Durante a aula, nós comentávamos aqui sobre perseguição ou não perseguição. O pastor respondeu bem, afirmando a soberania de Deus e a providência em todo o tempo. Porque o nosso chamado é o mesmo, independentemente da forma que se encontre o país, a nação ou o lugar. Seja em paz, seja em perseguição, a igreja entende o seu tempo único de honrar a Cristo e avançar o reino. Ela discerne. Se é paz, avancemos na paz, aproveitando, remindo o tempo. Se é guerra, testemunharemos de Cristo até a morte. Mas nada escapa à soberania de Deus. A questão é, meus irmãos, quem nós somos nessa história? Maria entrou para a história e Judas também. Nos evangelhos de Mateus, o próprio Jesus declara que o gesto de Maria jamais seria esquecido. No capítulo 26 de Mateus, versículo 13: em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Judas também entrou para a história. O seu nome nunca aparece sem a sombra da traição. Ele caminhou com Jesus, falou como discípulo, usou linguagem de piedade, e ainda assim será sempre lembrado como aquele que não reconheceu a dignidade de Cristo. Maria é lembrada por honrar Jesus. Judas é lembrado por usá-lo. Isso nos conduz a uma pergunta final, meus irmãos. E do nosso tempo, como nós seremos lembrados? Como nós seremos lembrados? Nós não temos como repetir o gesto de Maria, ele é único. Nós não derramamos nardo sobre os pés de Jesus, mas ainda hoje podemos perfumar a Cristo com a nossa vida. Como? Reconhecemos como digno acima de tudo. Quando não adiamos a obediência. Quando escolhemos a cruz em vez das conveniências. Quando a nossa devoção não é discurso, mas entrega.
Todos nós deixaremos um testemunho no tempo em que nós vivemos. Todos nós. Como nós viveremos no dia chamado hoje, no tempo que temos hoje, da forma que é hoje. Como, meus irmãos? Judas é Judas. Judas é um traidor. Mas nós, discípulos de Cristo, o honramos com sua graça, com as nossas vidas. Amém? Curve a sua cabeça.